Essa é a semana 5 do Projeto Wayne, tentando tornar Batman ou Bruce Wayne na vida real. Esse projeto não é mais focado no Bruce Wayne do que na figura do Batman em si. Então, não é me tornar um vigilante e ficar stalkeando as pessoas na rua, mas sim me tornar um modelo de polimata que é o Bruce Wayne. O cara que consegue levantar 200 kg do supino, ao mesmo tempo sabe múltiplas artes marciais, sabe engenharia química, engenharia elétrica, ao mesmo tempo tem conhecimento sobre investimentos, economia, e sabe que consegue correr uma maratona. Então, se essa pessoa tem conhecimento em várias áreas diferentes que não se correlacionam, muitas vezes não se correlacionam entre si. Então, esse vídeo aqui é mais um review do que aconteceu na última semana, nessa última semana. E, se não me engano, na última semana que eu tinha falado era em relação à minha dificuldade, se não me engano, de acordar cedo, porque está sendo um dos maiores real problemas, que eu tava me adaptando depois de ter caído numa rut, numa queda de desempenho por um tempo. Então, eu estava voltando ao hábito de conseguir acordar 3 da manhã. E nessa semana eu acabei tendo que sair múltiplas vezes durante a semana, o que acabou impactando diretamente a qualidade do meu sono. Então, por exemplo, segunda-feira, igual toda semana, eu tenho a catequese. Foi algo que eu iniciei especificamente para o projeto. Porque Bruce Wayne, além do seu poder mental absoluto e incrível, ele também tem um físico espetacular, capacidade física e intelectual espetacular, mas também um lado espiritual. Então, a catequese foi uma das coisas que eu acabei iniciando. Então, toda segunda-feira eu tenho que matar umas 3 horas da minha rotina do meu sono para ir para a catequese e voltar aqui em casa. Então, por exemplo, normalmente eu vou dormir umas 7 da noite para conseguir acordar às 3 da manhã. Só que com a catequese eu chego em casa umas 9, entre 9 e meia a 10 horas. Então, até eu chegar aqui, arrumar as coisas, escrever umas coisas em relação aos projetos, insights, etc., para guardar pro próximo dia que eu for estudar, já são entre 10 horas e 10 e meia. E como eu vou acordar umas 3 da manhã, e isso dá umas 4 horas de sono, praticamente, o que é muito pouco para as 8 horas que eu quero, né? Umas 4 a 5 horas de sono. E essa semana teve um porém, porque eu saí mais 2 vezes, porque quarta eu tinha um projeto da escola, que mandou minha atenção, então eu cheguei em casa umas 10 horas de novo. E essa sexta eu também tive eu saí, encontro com uns amigos meus para fazer umas coisas, e eu acabei chegando não muito tarde, mas um pouco tarde ainda, em casa, o que acabou impactando um pouco no sono. Então, uma das coisas principais do Bruce Wayne é a sua capacidade social. E para esse projeto é uma coisa que eu também quero focar em questão de ampliar networking, conhecer pessoas com os mesmos objetivos que eu, ampliar, fortalecer amizades, etc. Porque o Bruce Wayne, ele também tem esse múltiplo networking de conhecimento que ele pode recorrer. Então, esse também é um objetivo do projeto. A questão é que meu plano era sair, se não me engano, 30 e poucas vezes com as pessoas que eu conheço, ou novas que eu conheci, etc. A questão é que eu já saí mais de 1/3, só nesse ciclo de 12 semanas. Então, eu vou ter que dar essa pausa, porque se antes eu não saía quase nada, agora eu tô saindo demais com as pessoas que eu conheço. Então, isso acaba atrapalhando o projeto. Então, eu vou ter que mitigar e filtrar o que vale a pena sair para fazer ou não. Então, por exemplo, no final do ciclo de 12 semanas, porque eu já faz uns 50 plus dias, mais dias no projeto, vai ser a corrida dos 10 km, que eu ainda tenho que fazer a inscrição. Então, essa vai ser minha última vez que eu vou realmente sair com uma pessoa para ir lá fazer a corrida e bater os 10 km. E uma das técnicas que eu consegui implementar durante esse tempo que eu estava tendo dificuldade de acordar 3 da manhã essa semana foi uma técnica que eu estava vendo o curso do Hansa também, que ele fala bastante, que é em relação ao sono. Então, toda vez que você vai dormir, você começa a visualizar na sua cabeça como que vai ser o próximo dia. Então, deito na cama, eu já começo a avisar, ok, eu vou acordar, vou fazer isso, tomar água, vou lá, vou meditar, vou começar a estudar isso, desse jeito, dessa forma. Isso faz cair no sono muito mais rápido. O porém é que o problema não é cair no sono, mas sim levantar. Então, para levantar, agora que pelo menos onde eu moro é bastante frio de manhã, se torna muito mais complicado eu ter que levantar da cama nesse frio. E como se dormir com muita roupa de frio, acaba impactando a qualidade do seu sono. Então o que eu faço? Eu já deixo preparado do lado da minha cama a minha roupa de frio. No imediato que eu levantar, eu acendo a luz, visto a roupa, e depois disso eu faço uma coisa que meu amigo meu me falou que ele faz, que é se alongar direto.
porque isso acaba fazendo com que o sangue flua no seu corpo, seu coração começa a bater mais rápido porque você está se alongando, e isso diminui, você começa a aquecer também seu corpo e diminui a capacidade de você acabar voltando a dormir. Então isso é uma coisa que eu comecei a fazer e pelo menos funcionou hoje, pelo menos. Então, essas são as técnicas que eu estou fazendo. Então eu acordo, acendo a luz imediatamente, pego, visto a roupa, começo a me alongar e desligo o alarme e desço imediatamente. E saio do meu quarto imediatamente para poder fazer as outras coisas. Então, isso é a técnica que eu estou usando agora para conseguir acordar às 3 da manhã. Além disso, eu peguei outro aplicativo em relação a dormir, a alarme. Então, por exemplo, se eu tenho o horário normal, que seria o alarme normal do celular, que você pode colocar para despertar. E o outro alarme que eu tenho é um alarme onde, para eu conseguir desligar ele, eu preciso fazer vários puzzles diferentes. Então, tem equações matemáticas absurdas, tipo 360 vezes 843, tá ligado? Resolva. Puzzles, esse tipo de coisa. Então isso faz o cérebro acordar, porque, putz, eu preciso fazer matemática, droga. E eu não consigo sair do AP, então eu preciso realmente pegar um papel e deixa eu fazer esse negócio aqui. Entendeu? Então, bem, além que melhora meu pensamento rápido e cálculo mental, me força a acordar. Então isso mesmo, eu dormi entre 8 a 7 horas por dia. E isso vem outra questão do projeto. Porque porque na última semana voltou as férias. Então eu tô tendo que conciliar novamente todos os estudos que eu estava tendo nas férias com a escola. E está sendo algo muito difícil. Então, por exemplo, para essa semana, que eu tenho uns objetivos semanais também, para conciliar com os objetivos diários conciliam com os semanais conciliam com os mensais, e os mensais conciliam com os anuais. Semanais conciliam com as 2 semanas, e as 2 semanas conciliam com o anual. Então, eu tinha como objetivo essa semana conseguir estudar, se não me engano, 14 horas para Enem, que eu tinha feito um cálculo lá de dia perfeito, tal, eu consegui estudar, não tem dia perfeito, mas em média eu consigo estudar isso. Então eu tinha colocado como meta estudar 14 horas de Enem, 7 horas de inglês e 7 horas de inglês, esses foram os básicos. E essa semana, além dos trabalhos da escola que acabou impactando os estudos, que é uma variável que eu deveria ter contado em mente, porque eu pressupus que eu só ia fazer coisa do Enem e do inglês o dia inteiro, que seria algo um pouco infantil de se pensar, já que a vida acontece e outras coisas que podem influenciar. Isso acabou ocasionando com que eu perdesse um pouco disso. Então, por exemplo, ontem eu acabei acordando tarde, o que impactou o meu horário de estudo. Então, por exemplo, em dia de final de semana, eu sempre estudo plus 6 horas por dia, o que ainda é pouco. Eu cheguei no ideal, que é final de semana eu consigo estudar 6 horas. A questão é que eu quero conseguir estudar mais e mais, para conseguir pegar o máximo possível de tempo de estudo que eu possa. E dia de semanas, antes eu consegui estudar 2 horas, forçando 3 horas. E com isso, eu percebi que eu estava tendo um desempenho muito ruim no meu estudo, porque eu estava estudando 2 horas, e às vezes até 1 hora e poucas nos dias que eu conseguia. Então eu pensei, eu preciso encontrar algum jeito de conseguir aprimorar minha rotina, porque eu tenho certeza que há meios de eu conseguir gerenciar melhor o meu tempo para conseguir ter maior qualidade de estudo. Então eu analisei minha rotina, pedi a ajuda do ChatGPT também para me ajudar em relação a isso, e eu acabei encontrando alguns pontos na minha rotina que eu posso aperfeiçoar. Então, por exemplo, de tarde já está bem bloco em bloco, não há muito o que mudar. Porém, eu percebi que eu acabo perdendo muito tempo nas pequenas coisas. Então, por exemplo, quando eu vou almoçar ou tomar café da manhã, eu gasto 30 minutos ou mais. Então, imagina, eu tenho 3 refeições principais no dia. 3 refeições no dia, praticamente, que é o café da manhã, o almoço e a janta. Claro que tem 2 lanches ali que eu como uma fruta ou algo do tipo. Mas são essas 3 refeições principais que tiram um tempo que eu estaria estudando. Normalmente eu escuto assistindo alguma coisa, um podcast, um vídeo do Hansa, ou o curso dele que eu estou fazendo, ou algo do tipo. Então, fazendo a soma de tudo isso, dessas 3 refeições, eu acabo gastando 1h30 por dia, só nessas refeições. Ainda mais com o tempo que eu tenho que tomar banho e me arrumar, que também são quase 30 minutos, somente na questão de me arrumar. Ainda mais questão do meu cabelo também. Então isso ocasiona com que eu estou gastando 2 horas inteiras que eu poderia estar estudando. Claro que dessas 2 horas, 1h30
eu tô escutando algo que pode ser útil, tô anotando insights, etc. Ok. A questão é que eu tô num momento onde eu preciso mais estudar em relação ao Enem e o inglês para conseguir ir para ir para faculdade para as faculdades que eu busco. Então, na parte da manhã, como eu tinha dito no último vídeo, eu acordo, tomo água, uso banheiro, escovo dentes, tomo uma garrafa d'água, escovo dentes, uso banheiro, subo aqui, faço a rotina matinal, medito, o diário da gratidão e oro, saúde mental e espiritualidade. Depois disso eu começo a estudar. Eu começava a estudar. Eu estudava 45 minutos, estudava de 3h45 da manhã até... Perdão, estranho. 3h45 da manhã até aproximadamente 3h45 da manhã até 4h30. 4h30 eu tomava banho, depois do banho eu ia fazer alguma atividade física. Então, dependendo do dia, se eu tiver algum compromisso à tarde, eu faço de manhã, eu vou de manhã pra academia. Só que minha rotina normal, ou eu faço um exercício de abdominal em casa, ou eu vou correr. Então, eu faço o exercício, eu corro, chego em casa umas 5h40, tomo banho, faço café da manhã, eu vou pra escola e vou. Só que aí eu percebi que dá pra aprimorar dessa forma melhor. Então o que eu fiz? Eu consegui, claro, né? Agora eu tô usando o cronômetro do meu celular pra conseguir cronometrar o tempo com as atividades, que é útil. Então, só pra eu acordar, levantar, fazer tudo aquilo, rotina matinal, demora 45 minutos. Eu consegui diminuir isso em 15 minutos, mantendo a mesma qualidade. A mesma qualidade. Então, eu medito ao mesmo tempo, eu faço diário de gratidão na mesma qualidade, eu não demoro muito tempo pra rezar o terço. Então, acaba com que eu estou gastando 15 minutos a menos mantendo a qualidade. Além disso, além de eu terminar 3h30 da manhã, eu agora estudo num bloco de 1h e meia, dependendo. Então, o ideal seria 1h30. O problema é que, como eu disse, essa semana eu estava voltando a acordar 3 da manhã, os dias acabavam se os dias acabavam se estendendo, eu acabava acordando 3h30, 4 horas, que acabava atrapalhando. No dia ideal, eu acordo porque no dia que eu acordei 3h30 da manhã, eu comecei a estudar às 4 horas, então eu estudei das 4 até as 5, mas num dia comum, eu estudo das 3h30 da manhã até as 5 da manhã. Então já são 1h30, então já são mais 45 minutos de estudo, só nessa parte da manhã. Eu acabo às 5 horas da manhã, me visto e faço atividade física ou vou correr, igual eu fiz essa semana. Então essa semana eu acordei 3h30 da manhã, se não me engano, comecei a estudar 4 horas, terminei umas 5 horas e saí pra correr. Então eu corro, chego da corrida umas 5h45 às 6 horas, tomo banho, o que faz eu gastar muito menos tempo com banho, porque eu tenho um limite de tempo agora. Eu não tô 4h30 da manhã podendo gastar 30, 40 minutos só nesse processo de tomar banho, vir cá, me arrumar, escutar alguma coisa, etc. Eu tenho que tomar banho rápido para eu fazer o café e ter que me arrumar para a escola. Então, ter essa emergência próxima acaba ajudando bastante no gerenciamento de tempo. Então, eu tomo banho, faço café da manhã, tomo café da manhã, arrumo e vou para a escola direto. Então, a rotina... Tudo da rotina ainda tá nela, a única questão é que eu consegui encaixar mais tempo. Então, eu consegui encaixar 45 minutos a mais de estudo, enquanto eu mantenho a qualidade das outras atividades. E depois disso, é a rotina normal. Eu chego da escola, da escola vou direto pra academia, faço atividade física, volto, almoço e estudo. Normalmente eu estudo de 2h30 perdão de novo. Normalmente eu estudo de 2h30 até 5 horas. Então, eu tenho como pode dizer? De 2h30 até 5 horas, eu tenho mais 2h30 de estudo. Claro que tem que contar os descansos entre os blocos, que daria 2 horas e 15 minutos aproximadamente. Então, eu tenho esse bloco a mais de hora, porque eu consegui sair de estudar 2 horas por dia para estudar praticamente 4 horas por dia no dia de semana. Eu só consegui estudar 3 nos blocos dessa semana, que é muito bom para pensar que eu consegui mais 1 hora de estudo. Porém, para essa próxima semana eu quero conseguir chegar a essas 4 horas de estudo por dia.
E quando eu conseguir chegar às 4 horas de estudo por dia, já é um sinal que eu também consigo fazer a mesma coisa com os dias do final de semana. Então, por exemplo, hoje, eu acordei 3 da manhã, mais especificamente 3:03 da manhã, desci, me arrumei, tomei o café, desci, fiz a rotina matinal, etc. E só que hoje eu demorei um pouco mais. Eu acho que normalmente é a questão da lei de Parkinson, Parkinson's Law, tanto faz, Parkinson's Law, que fala sobre que a tarefa se estende até a determinado tempo que você coloca ela. Então, por exemplo, se eu preciso fazer uma tarefa em 45 minutos, eu vou fazer essa tarefa em 45 minutos. Mas se eu precisar de fazer em 30 minutos, eu vou fazer em 30 minutos. Isso vale muito para a questão de treino de academia. Então hoje, em vez de conseguir terminar 3:30, eu acabei terminando 3:45. Então já são 15 minutos aí que eu poderia já estar começando a estudar. Então de 3:45, eu estudei direto praticamente até 8 horas, totalmente sobre Enem. Então já foi 3 horas do Enem, contando com o tempo de descanso, é claro, estudados, plus algumas coisas de escola que eu fiz. Então eu já consegui estudar as 3 horas do Enem que eu precisava hoje. E eu tomei café da manhã, tomei banho. E isso em um bloco de 1 hora, o que poderia ser menos, tenho certeza que poderia ser menos, como eu disse, gerenciamento de tempo, melhorando. E estudei inglês essa parte da tarde, então já são umas 4 para 5 horas de estudo. Além de, se fosse sábado, no momento que eu estivesse gravando esse vídeo agora, eu estaria estudando de novo, eu estaria estudando esse horário, alguma outra coisa. E depois que eu almoçar, eu também vou estudar um pouco mais, e depois eu vou começar a ler. E depois de ler, normalmente eu assisto o curso do Hansa. Só que a questão é que provavelmente eu vou deixar esse horário que eu assisto o curso como um horário híbrido, em que eu vou ter que analisar, qual dessas coisas aqui são mais importantes no dia. Tá, ler, estudar, ou eu tenho esse tempo aqui para assistir o curso. Então com isso eu vou conseguir tirar uma conclusão melhor do que fazer nessa parte do dia. Então, essa semana, por exemplo, eu tinha falado das 14 horas de Enem. Eu consegui apenas 7 horas, contando com hoje. Então eu consegui metade do tempo. O que é muito bom porque... Não, na verdade não é muito bom. Não é muito bom porque é muito pouco para se eu for parar a pensar. Só que contando com tanto de coisa que eu tive essa semana, provavelmente era para eu ter conseguido muito menos que isso. Tanto que ontem também eu tive poucas horas de estudo porque eu acabei acordando tarde para ter saído sexta. Então... contando com como a semana foi um desempenho até que ok e bom. Então a próxima semana o objetivo é aprimorar isso, ampliar. Eu consegui 2h30 de inglês, o que foi muito maior do que nas últimas semanas, porque no início do projeto o plano era conseguir estudar 30 minutos de inglês por dia. Só que como o gerenciamento de tempo era terrível, ainda não é tão bom, só que é mil vezes melhor do que era antes, eu não conseguia estudar, então tinha vezes que eu não conseguia fazer inglês. Então eu pensei, eu não consigo fazer em 30 minutos, então eu preciso diminuir esse tempo. Então eu coloquei 15 minutos por dia, e às vezes eu nem conseguia concluir 15 minutos por dia. Então isso dava com que em uma semana eu conseguisse concluir 1 hora de estudo de inglês. Em uma semana, 1 hora de estudo em inglês, 1 hora e meia de estudo para inglês. E essa semana eu consegui 2h30. Então o plano é ir aumentando isso com o tempo e aumentando isso ao ponto que eu consigo estudar plus 30 horas por semana, 6 horas domingo e sábado, que daria 12 horas, plus as 4 horas do dia de semana, que daria 20 horas. Então seriam umas 32 horas de estudo por semana, o que ainda é pouco, porque eu acredito que dá para estudar mais do que isso ainda, a partir do gerenciamento de tempo. Tanto que, para essa questão desses pontos de almoço, banho, etc., eu montei um papelzinho aqui do lado, não dá pra ver muito bem, que é um lembrete do quanto de tempo que eu tenho que exatamente gastar com cada atividade que eu faço. Então, por exemplo, uma coisa que eu notei muito é que quando eu chegava da academia, eu acabava demorando muito tempo para começar a estudar, principalmente depois que eu almoçava. Então eu coloquei um horário fixo para eu começar a estudar. Então o horário foi 12h30, que seria o horário da rotina em si, só que às vezes eu ultrapassava isso para 3 horas. Então eu coloquei 2h30, o horário fixo, o que se tornou muito mais fácil de eu conseguir concluir essa rotina. Além disso, outros horários que eu coloquei aqui também foi 30 minutos o máximo para comer, porque eu percebia que
ao longo do tempo, eu demorava muito, mas muito tempo para conseguir comer, então principalmente na janta, que é o final do dia. O tempo mínimo para conseguir fazer isso, o tempo máximo seria 30 minutos. O problema é que teve vezes que eu demorava 1 hora para jantar. Porque eu tava assistindo o curso do Hans, aí como já era parte do horário, já comia mais devagar, assistindo, anotando tudo, então demorava muito tempo para isso. Então eu coloquei 30 minutos no máximo para conseguir estudar. Para conseguir jantar, almoçar ou tomar café da manhã, o que se tornou muito mais fácil de eu concluir essas tarefas em determinado período de tempo. E também eu coloquei outras obrigações aqui, como por exemplo, todos os finais de semana estudar 6 horas por dia. E como o gerenciamento de tempo não está tão bom, estudar no mínimo 3 horas por dia nos dias de semana. Então isso me fez me tornar muito mais responsável em relação aos objetivos que eu tenho. Porque eu estava notando que essa semana eu estava meio que saindo um pouco da rotina. Então, por exemplo, em questão de academia, meu treino eu tento fazer tudo em 45 minutos. Só que às vezes não dá para fazer isso. Então tem vezes que eu estendia para 1 hora plus 1 hora. O que ferrava com todo o esquema do gerenciamento de tempo para o estudo, que é a prioridade do projeto nesse momento. Então, eu comecei a cronometrar o tempo que eu passo na academia para eu conseguir de uma forma melhor monitorar o tempo que eu preciso fazer exercício. Tanto que agora, antes eu fazia 4 séries de cada exercício, na maioria superset. Agora eu faço 3 séries, porque eu percebi que eu fazia 4 séries, só que eram as 4 séries bem ruinzinhas. Porque eu me aquecia, né, no primeiro exercício, depois eu fazia overload, carga progressiva. Agora eu só faço uma série de... normalmente só no primeiro exercício eu faço 4 séries, para uma de aquecimento e o resto para pegar pesado mesmo. E agora eu tô indo todos até a falha, porque eu preciso concluir um determinado tempo e eu preciso conseguir os mesmos ganhos que eu teria se eu tivesse mais tempo na academia. Então eu pego o dobro de pesado na academia, eu descanso menos durante os treinos, o que é bom para manter o condicionamento físico. Claro que tem outros poréns que acabam atrapalhando também. Só que eu percebi que eu preciso de ter esse monitoramento constante da minha própria parte para me manter responsável, porque senão eu vou acabar pecando em algumas áreas. E o mesmo vale para a questão dos estudos. Então, por exemplo, ter esses horários aqui são essenciais para me manter responsável em relação aos estudos e não acabar pecando neles. Então, para a próxima semana, provavelmente eu vou montar um planejamento mais específico em relação aos estudos, porque quando você for montar um objetivo, você não tem que montar um objetivo que você sabe que você tem que alcançar, porque senão você nunca vai ser mais aquilo que você é. Você tem que colocar aqueles objetivos que são desconfortáveis, que te dão medo, que te dão insegurança se você vai conseguir ou não, porque são aqueles que vai fazer você se tornar algo maior que você mesmo. Por isso que eu coloquei esses objetivos um pouco acima da questão de estudo. A questão é que eu também tenho que ser realista, eu não posso colocar objetivos gigantes que eu não consigo concluir, porque isso vai acabar com frustração, saúde mental, etc. E também eu não posso colocar objetivos muito fáceis. Então, pode-se encontrar o balanço. Então, por exemplo, essa semana eu gastei aproximadamente 5 horas e meia fazendo questão de escola, de trabalho, estudo, etc. Se eu conseguisse colocar essas 5 horas e meia de distribuir, tudo no Enem seria umas 14 horas e meia só de Enem, que faria eu conseguir bater o objetivo. Então, tá vendo o porém aqui da situação, que a escola acaba impactando em relação aos estudos. Então, é bem provável que eu vou ter que diminuir essas horas para 10 horas por dia, 12 horas, 10 horas, 12 horas na semana. A questão de Enem e de inglês, em vez de ser 7, eu vou ter que diminuir para 5 horas. Para ir aumentando e conseguindo e conciliar com a escola. Porque também em algum momento vai chegar a semana de provas. Na semana de provas eu não vou poder focar totalmente nisso também. E isso é a maior preocupação agora, a questão do projeto, por causa que a questão do, por exemplo, na verdade eu acho que é melhor deixar isso pra frente, que é mais específico. Porque em questão de gerenciamento de tempo, na última semana se eu não me engano, eu não havia corrido ainda, porque eu estava mantendo a consistência de acordar no horário das 3 da manhã, para depois voltar às atividades físicas. Então,
Essa semana eu já corri, eu consegui correr 2 vezes essa semana, o que é próximo do que eu corri antes, que eu corri 3 vezes. Eu sei que dá pra correr mais ainda. Por exemplo, hoje eu era pra ter corrido de manhã, só que eu decidi não correr porque ontem eu acabei acordando tarde. E como o estudo é a prioridade do projeto, eu peguei essa parte da corrida que seria hoje, já que ontem era pra ser totalmente focado no estudo, e substituí para hoje ser totalmente focado nos estudos, para também compensar o que aconteceu ontem, o que ocorreu ontem. Só que essa semana eu consegui bater a meta de 5 km, que por incrível que pareça, eu consegui bater a meta. E normalmente o que eu faço quando eu corro, eu não tenho um local específico para fazer minhas corridas, porque eu acho isso muito chato de fazer, muito, muito chato. Por isso que eu não corro esteira de academia, porque eu acho chato demais, é muito robótico. Eu prefiro correr ao ar livre ou indo para novos locais que eu nunca conheci enquanto eu tô fazendo cardio. Então foi isso que eu fiz essa semana. Eu fiz um percurso maluco onde eu passei por várias avenidas, BRs, florestas, etc. E eu consegui correr 5,4 km, 5 km e 400 metros. Eu não vou conseguir mostrar pro meu celular agora porque eu corro um problema com ele. Então só vai ter minha palavra aqui para confiar. Talvez se eu conseguir ter arrumado ele na próxima semana, eu consegui consertar o problema dele. Na próxima semana eu mostro os indicadores. Só que eu consegui correr 5,4 km. E na minha segunda corrida eu corri 5,3 km. E quando eu corri na minha primeira corrida, eu senti muita dor no joelho, muita dor no joelho. Eu não sei exatamente por que aconteceu, principalmente no joelho direito. Talvez seja porque eu não me alonguei antes de correr. E também fazia muito tempo que eu não corria. Fazia 1 semana e meia, se não me engano, que eu não corria para cá. 1 semana e meia, se não me engano, que eu não corria. O que pode ser o que acaba tendo a minha dor no joelho. Então, eu consegui correr esse 5,4 km. E eu tirei outro dia, o dia que eu não correria. Eu corri 5,4 km quarta-feira. Teve um negócio da escola, eu não consegui acordar no horário quinta-feira. Mas sexta-feira eu consegui correr os 5 km, 5,3 km. Então 5 km virou a minha base de km agora, já consegui chegar até ela. E eu acho que o que aconteceu foi que, como fazia tempo que eu não corria, bater os 5 km foi fácil, porque foi mais questão de motivação, ter música tocando, local novo, etc. E sexta-feira foi o contrário. Eu não tinha aquela motivação, não que eu estava motivado para correr, eu não queria correr, só que até que é divertido. Então, eu acabei tendo esse 100 metros a menos. Também eu acabei pegando mais subidas, mais descida, que pode ter influenciado na questão do meu condicionamento, ter forçado um pouco mais. Tem outras variáveis que influenciam isso também. Então, para essa semana, pressuposto que eu vou também conseguir correr 5 km. A questão é que o horário que eu corro é antes de ir para a escola. Então, eu tenho essa deadline, essa linha final que eu preciso alcançar. Então, eu tenho de 5 da manhã até no máximo 6 da manhã para correr. Então eu tenho esse bloco de 1 hora para conseguir correr. Se eu conseguir manter um ritmo bom de corrida, por exemplo, 7 km por hora, que eu estou tentando correr muito, mas muito devagar, porque quando eu estava treinando para o CPOA, para correr os 2 km 450 metros, que na verdade não eram os 2 km 450 metros, eu estava correndo um ritmo de 5 minutos e 12 segundos por km. E quando eu voltei a correr de longas distâncias, eu estava correndo 6 minutos e 15 segundos. Então era muito mais rápido do que eu acostumado a correr antes. Então eu estou fazendo que todo o pessoal que corre, os profissionais que correm, falam que é o melhor se fazer. Que é você correr mais devagar para você correr mais rápido. Então eu estou voltando a correr longa distância e correndo mais devagar para conseguir correr longa distância, para assim, quando eu consigo correr essas longas distâncias em determinado ponto, eu consigo correr elas mais rápido. Então, por exemplo, eu consegui correr os 5,4 km, acho que 30 e poucos minutos, mantendo um ritmo de 7 minutos e 15 segundos, não, 15 segundos não, mas 7 minutos e alguns segundos aí, se não me engano, que foi essa sexta-feira, que foi onde eu tive mais subidas, mais descidas, principalmente mais subidas. E quarta-feira, que foi um terreno mais plano, eu consegui manter um ritmo de 6 minutos e 40 e poucos segundos por
6 minutos e 45 segundos por metro. Por metro não. Deu pra entender. Eu não tô com um comparativo aqui agora pra conseguir mostrar direto, mas 6 minutos e 40 e poucos segundos por quilômetro. Então, 6 minutos por metro, como assim? Não faz sentido. Então, pra corrida, eu tô buscando conseguir correr distâncias mais longas em pouco tempo, para que assim eu consiga correr mais. Porque o meu plano, até conseguir chegar à corrida que vai acontecer em menos de um mês, é eu conseguir chegar à faixa de 8 km, que eu já consegui correr 5,5 km praticamente, então só faltam 2,5 km a mais para conseguir concluir, o que é bem fácil para pensar, só apenas 2,5 km. Então eu queria que até o final das duas semanas eu consiga correr 8 km, e aí vai chegar no ponto em que, eu vou precisar diminuir o tempo que eu corro para não acabar atrapalhando a questão da minha rotina ser muito estrita. Eu tenho que correr, chegar em casa, tomar banho, fazer café e ir para a escola direto. Então, uma coisa que eu fiz pra ficar melhor, que eu consegui documentar o que eu tô fazendo, é usar o caderno para conseguir anotar melhor as coisas que eu fiz essa semana e que vale a pena informar. Esse é o mesmo caderno onde eu anoto, por exemplo, questão de diário da gratidão, táticas de redação, insights que eu tenho durante as aulas de matérias de escola, que a maioria delas são inúteis, só que para um polimata pode ser muito úteis para aprender outras áreas da vida também. Perdão. Em relação aos outros objetivos que eu estou construindo em relação ao físico, por exemplo, além da corrida e da academia, em questão de booking, ele está indo muito bem. Eu consegui achar. Eu não medi hoje exatamente. A última vez que eu medi foi uns dias atrás. Eu tava. Perdão. Eu tava com 81,8 quilogramas. Então eu tô próximo dos 83 quilos, que é o objetivo dessas 12 semanas. E pensar que eu comecei isso com o que? 77 quilos, 78. E o objetivo anual, que é 90 quilos. Então o booking tá funcionando. E quando eu comecei o projeto, eu não tinha em mente o quanto de calorias eu precisava consumir. Então eu apenas tinha o objetivo de só vou comer limpo, porque eu comia muita besteira. Muita besteira antes. Então eram pudins, eram bolos, eram biscoitos, eram pão de queijos, eram chocolates, eram coca, eram Nescau, Toddy, sei lá, açúcar. Então minha rotina alimentar era totalmente ferrada. Então o meu plano era, em vez de eu começar a focar em eu preciso comer tantas calorias, vamos começar com o básico do básico. Eu preciso comer limpo. Então, eu acho que no primeiro mês, se não me engano, eu fiquei com essa meta de só comer limpo, o que acabou funcionando. Se não me engano, nesses 50 mais dias que eu tô no projeto, que eu não fico contando, porque o projeto é praticamente minha vida agora, eu devo ter saído da dieta 3 vezes só, se eu não me engano. E todas elas foram em situações sociais, e que eu acho que não é grande coisa. Ou, por exemplo, mas se você exagerar no caso, então todas elas foram em situações sociais. Então, depois desse primeiro mês, eu comecei a medir o tanto de calorias que eu precisava, e eu lembro que eu tentava chegar a 3.800 calorias, o problema é que eu não conseguia chegar. Então eu coloquei a meta de chegar a 3.200 calorias e eu fui aumentando gradualmente, porque eu percebi que em um dia eu consumia tipo 2.500 a 2.800 calorias, o que é muito pouco. Pensar que eu sou 6'1", que eu sou 1,88m, o que é muito pouco para alguém da minha altura, da minha idade. Então eu acabei aumentando gradualmente, ao ponto que agora eu como 4.000 a 4.500 calorias por dia, alguns dias extrapolando até 4.800 calorias por dia. O que eu tô comendo quase o dobro. Eu tô comendo quase o dobro do que eu comia há uns 40 dias atrás. Então é isso. Eu acho isso muito engraçado, porque eu acho que isso é muito doido. Porque
2 meses. Em 2 meses eu saí de comer 2.400 calorias para em outro dia comer 4.800 calorias. Então é como se eu estivesse comendo 2 dias em um. E o que eu fiz para conseguir que eu consegui melhorar isso foi colocar comidas de um valor nutricional, um valor de calorias maior. Então, por exemplo, antes eu usava só manteiga para fazer ovo, agora eu uso gordura de porco, o que tem bastante caloria. Além disso, eu estou tomando mais leite que eu tomava antes. Antes eu tomava aproximadamente uns 250 ml de leite. Agora eu tomo 450 ml de leite. No almoço eu comia muito pouco arroz, eu sempre foquei em comer mais carne e ovo, o que são bastante saudáveis, muito mais saudáveis. O problema é que eles não possuem tanta calorias que nem, por exemplo, o arroz tem muita caloria e outros vegetais, quando fritos. Então, por exemplo, eu como mandioca frita agora, eu como muito arroz, muito arroz também, porque acaba somando nas calorias que eu consumo no dia, que eu acabo consumindo no dia. Então, no almoço, por exemplo, eu consumo entre, acho, 190 gramas de arroz, e na janta eu consumo entre 200 a 220 gramas de arroz. Então, as calorias do arroz, junto com outras comidas, acabam impactando bastante nas calorias, o que acaba me ajudando nesse bulking. Só que o problema é que eu tô ganhando peso muito devagar ainda. Eu não sei se eu vou conseguir chegar aos 83 quilos. Ainda mais com que eu tô me exercitando 2 vezes por dia. De manhã cedo eu corro ou faço exercício abdominal, e de tarde eu faço academia. Ou nos dias de final de semana também, que eu ou corro ou faço ou corro de manhã, ou não corro de manhã também, ou corro. Durante os intervalos eu faço sessões de alongamento que podem ser contadas, então ou corro ou me alongo, e faço alguma calistenia também. Então talvez essa questão de eu estar fazendo muitos exercícios acabam impactando com que talvez meu metabolismo seja tão rápido que eu ganho muito pouco peso. Então talvez eu tenha que fazer que nem o pioneiro do projeto, que é chegar a 5.000 calorias, já que tem quase a mesma altura que eu. O que seria absurdo. 5.000 calorias. Mas essa semana também foi uma semana muito boa em questão física, porque eu acabei batendo muito dos meus PRs que eu tinha antes, se não me engano. Eu tô procurando aqui pra ver se eu tenho. Deixa eu clicar aqui. Pra ver se eu tenho em relação ao meu hand grip. Aqui. A questão do meu hand grip. Nossa, que eu consegui chegar à marca de 60 quilos nele. Em que era uma coisa que eu estava querendo antes, que um dos objetivos é conseguir comprar um próximo hand grip, que eles são feitos leves. Então tem esse aqui dos 60 quilos, que eu estou jogando aqui mais a fundo, mais peso, e tem um de 60 a 100 quilos. Então o objetivo é ser capaz de aprimorar meu grip para conseguir pegar os de 100 quilos, e que, claro, vai influenciar muito nos meus treinos. Tanto que eu quase não treino antebraço, além do hand grip, claro, e também de alguns treinos compostos que eu faço, por exemplo, deadlift, levantamento de terra, que eu uso do antebraço, stiff, que também precisa do antebraço, ou barra, que também precisa do antebraço. Então, como que eu tô pegando muito mais peso nesses exercícios, acaba que eu vou treinando antebraço neles também, o que tenho certeza que aumentou minha força. Então essa semana foi uma semana onde eu consegui muitos PRs, além dos 5 km que eu consegui da corrida. Agora eu sou capaz... Calma aí, deixa eu colocar aqui na câmera, ficar melhor. Agora eu sou capaz de fechar a 60 quilos. Eu sou capaz de fechar 60 quilos no hand grip de forma fácil. Antes minha mão tremia, eu conseguia fazer isso. Agora eu consigo fechar 60 quilos no hand grip, o que me dá a capacidade de poder comprar um de 100 quilos. Então eu vou conseguir comprar o de 100 quilos e conseguir aprimorar minha força do antebraço. E outros PRs que eu também tive na questão física foi no deadlift, que, se não me engano, eu bati meu PR, que agora eu consigo pegar 90 quilos nele.
contando com a barra. Então estou muito próximo de chegar aos 100 quilos necessários. Pro supino, eu vou ter que lembrar, cara, porque eu anotei no Notion, não tá aqui, então eu vou ter que lembrar exatamente. Se eu não me engano, no supino eu consigo pegar 75 quilos no supino para 80 quilos. São 2 de 30, 60... Isso, eu acho que eu consigo pegar 80 quilos no supino, cara. Ou 75, 80 quilos no supino. Acho que é 80 quilos que eu consigo pegar agora no supino. O que é meu novo PR agora, que eu consigo pegar 80 quilos no supino. Acho que com 3 para 4 repetições. Então, eu tô aprimorando muito a questão do meu desempenho físico na academia. E além disso, junto com a calistenia, porque eu faço dips, com exercício que, né, que é bastante pro inferior do peito. E junto com, né, também o antebraço. E eu consegui aprimorar, porque no início do projeto eu não conseguia fazer nenhuma repetição. Agora já consigo fazer 7 repetições. 7 repetições. E uma coisa que eu percebi bastante nesse exercício do DIP é o bloqueio mental. Porque eu consegui pegar 7 na última série. Na primeira eu consegui pegar 5, na segunda eu consegui pegar 4. E nessas todas eu pensei, putz, eu sei que eu consigo fazer mais, já. Parece que tem alguma coisa que tá, que tá me bloqueando a conseguir pegar mais. Porque eu sinto que o meu corpo é forte o suficiente. Então eu botei um rockzão, subi e comecei a falar mentalmente, uma das coisas que o Hansa fala. Começar a visualizar você a bater no seu PR. Que foi o que eu consegui para os outros exercícios também. Então eu visualizei, eu chegando a exatamente 7 repetições. E eu fui lá e consegui chegar em 7 repetições, cara. Então agora eu ia aprimorando para chegar em 10, chegar em 15, 20, até o ponto que eu já tô... Eu preciso de peso agora, né? Além de... para conseguir ter alguns ganhos. Senão vai virar um exercício de resistência. E que até o final desse ano provavelmente isso vai acontecer do ritmo que tá aí na situação. E o outro PR que eu também consegui foi na barra, né? Porque se o POR eu ainda fosse fazer o POR e o teste dele fosse, por exemplo, amanhã, eu já teria passado no teste praticamente. Porque e se eu também pudesse ir pro CPOR, né? Então, eu consigo fazer agora 4 barras. Direto. Antes do lutar vai fazer 3, agora eu consigo fazer 4, que foi muito sangue, porque parece que uma semana inteira eu evolui em tudo praticamente. Então agora eu consigo fazer 4 barras. 4 barras, assim e assim. Assim eu consigo fazer 5, assim eu consigo fazer 4. Eu não faço assim. Eu não sei exatamente o nome dos exercícios. Então eu tive esses vários PRs que acabaram aprimorar minha capacidade física, né? Mostrando que eu tô mandando bem em questão de físico, de questão de energia necessária para fazer o treino, questão de como que eu tô fazendo o treino. E esse vídeo tá ficando muito longo. Então provavelmente eu vou fazer um vídeo específico para falar em relação ao plano, porque o CPOR ele não é mais uma realidade, infelizmente. Então é um pouco paia falar isso, porque eu tava hypando na primeira, segunda semana em questão do CPOR, acho que tá tendo um vídeo da questão do CPOR, o que é uma pena. Então provavelmente o exército vai ter que virar uma coisa da fase 2 do projeto, ou algo parecido para suprir a necessidade do exército, que eu acho que seria muito importante pro projeto. Então provavelmente eu vou fazer um vídeo explicando mais detalhadamente a questão do plano, a questão das insights que eu tenho para aprimorar a questão dos meus estudos, que eu não falei tudo aqui ainda, tem muitas coisas que eu tenho de fazer, ainda os planos que eu tenho para o próximo ano também, porque agora eu tenho vários planos, caso o plano B que virou o plano A não funcione, além de ideias para negócio também, para fazer dinheiro além da feira. Mas falando da última coisa em relação a isso, é do livro. Na última semana eu tinha dito que se eu focasse totalmente, eu conseguiria ler esse livro aqui, e eu consegui ler em uma semana esse livro, só que diferente de como normalmente eu leio os livros, que eu leio um capítulo, anoto os insights e escrevo no Notion para guardar para futuras revisões, caso eu precise do livro. Esse livro aqui eu li totalmente direto e fui anotando no meu caderninho. No meu caderninho aqui, em relação aos insights que ele teve. E talvez eu tenha pegado a visão errada desse livro aqui, porque não foi um livro bom que eu gostei. Depois eu tenho que comentar comentou.
Eu estava dando uma visita também sobre o autor desse livro, Leonardo Boff. Ele é se não me engano, ele é pró-socialista. Ele tem 86 anos, ele dá aula na Universidade do Rio de Janeiro, se não me engano também. Ele foi excomungado da igreja, se não me engano, da igreja católica, se não me engano, talvez eu esteja errado, por ele ser pró-teoria da libertação cristã, que fala que a salvação não é só no céu, mas também terrena, o que flerta com os ideais marxistas, socialistas, etc. Só que isso não impacta o livro, né? Porque uma das coisas que um polimata tem que fazer é focar em diversas fontes. Então, por exemplo, eu posso ter um livro, esse aqui, por exemplo, esse livro aqui de Economias e uma Lição, que é um livro altamente em relação econômico, de uma visão de uma escola, da escola austríaca, uma das escolas de economia do mundo, que foca em liberalismo econômico. Só que ao mesmo tempo eu posso ter um livro que fala sobre, que é um livro de um cara socialista, que tem um ideário socialista dentro dele, que eu acho isso muito interessante para você poder aprimorar o seu intelecto, né? Aprimorar o seu intelecto, ter várias visões de mundo. Então, esse livro ele traz insights muito interessantes. A questão da águia e da galinha, que é uma metáfora que, primeiramente, quando eu li, eu pensei que era sobre as crenças das pessoas, como as crenças influenciam, como o jeito que você é criado, o ambiente que você está, influenciando as crenças que você molda sobre o mundo e a si mesmo, e como elas te limitam ao seu verdadeiro potencial. E que para isso você precisa se expor a um novo ambiente, sozinho, talvez de ajuda de uma pessoa, e se expor ao máximo para você conseguir moldar, tirar essas crenças antigas e moldar essas novas que vão te levar ao que você quer buscar, que é o sucesso. Que nesse caso o livro é você se tornar águia, se tornar a pessoa que busca as coisas, que é além de nós mesmos, os sonhos que a gente busca, quem a gente pode se tornar, o que a gente pode conquistar. E esse livro, eu senti que às vezes ele acaba saindo um pouco da questão da águia e da galinha, porque eu acho que o livro é totalmente focado nisso, só que muitas vezes, somente no final do livro, ele coloca um pouco da sua visão da teoria da libertação no final do livro. Eu senti bastante isso também, que eu achei o livro proximando, porque eu senti que muitas vezes o livro enrolava bastante para chegar num ponto. Além de que os insights que ele coloca, a maioria deles eu já vi no Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday, que é um livro muito, muito, muito bom. Então, por exemplo, uma parte que eu mais gostei do livro foi a parte dos aquéticos. Então, por exemplo, tem essa parte aqui, do Aguente, Resistência e Coragem, que fala, por exemplo, como sair do abandono, estratégias usar para sair do caminhando. Na verdade aqui é do caminho peregrino. Que a gente sempre tem que buscar novas coisas, novas experiências para aprimorar como que a gente enxerga o mundo, nossas visões. Sempre buscar coisas novas, nunca se contentar com o que apenas a gente tem. Então o livro tem uns insights bons, só que eu acho que dava para ter focado muito mais nessa questão da galinha e da águia. Porque parece que o livro ele começa falando sobre isso, depois ele parece que some sobre isso, volta um pouco, some completamente, e no final ele volta com a questão da águia e da galinha. Tanto que pro meio, pro final, até chegar essa parte do final, ele começa a partes do livro muito um pouco viajadas, na minha opinião. E também ele usa como exemplo de pessoa que a gente tem que seguir, como por exemplo o Che Guevara, então, que é um pouco esquisito. Mas claro que ele é socialista, então ele vai usar como exemplo de seguir o Che Guevara. Então agora que eu consegui ler esse livro em uma semana, mostra que eu tenho uma capacidade, que eu não preciso de 2 semanas para ler um livro. Então, tanto que esse livro aqui eu também estava lendo um pouco na sala de aula, né? O tempo que eu não estava conversando com os amigos, ou não tinha alguma coisa na aula, eu aproveitava para ler. Então o próximo livro que eu já tinha começado a ler por audiobook, nos tempos em que eu estava voltando para a escola, indo para a academia, voltando da academia, ou indo para a catequese, voltando da catequese, que é o Psicocibernéticas, que é um livro que é recomendado por praticamente todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheço. Então eu quero dissecar muito, muito esse livro. Só não sei se vai ser possível fazer nessas 2 semanas, porque esse livro é extremamente muito maior do que esse livro aqui. Esse livro tem 200 e poucas páginas. Esse aqui tem aproximadamente 370 para 60 páginas. Então são muito mais coisas. Eu vou ler o possível que eu consigo na próxima semana que vai vir, anotar o máximo de sites. Porque mesmo que eu queira ler mais livros, eu também não posso apenas rushar o livro e não pegar nada de útil com ele. Então, por exemplo, no livro de David Goggins, uma coisa muito útil que eu peguei foi a questão dos desafios diários, o pote dos biscoitos, por exemplo.
Então toda vez eu tento me puxar mais e mais e mais que eu consigo. Todo dia fazer uma coisa desconfortável que eu não quero fazer. Tanto que eu tenho que me admitir que isso é uma coisa que eu tô faltando um pouco. Só que, por exemplo, a questão da corrida, a todo momento eu uso o pote de biscoito. Eu fiz muitas introspecções também, onde eu respondi aquelas perguntas básicas que o David Goggins fala no livro dele. Então, isso me ajudou muito. E o Obstáculo ao Caminho é outro livro que me ajudou bastante também em relação à percepção, em relação às ações. Tem um problema na minha vida, como que eu vou resolver isso? Tá, eu vou no registro aqui desse livro. Tá, ele fala isso em relação a isso, então eu vou usar isso segundo o conselho desse cara que vai no conselho imperador, que vem no conselho de um mercador de 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, que eram muito mais sábios, que são muito mais sábios que eu. Então, até no livro da Águia e da Galinha, a metáfora da condição humana, eu consegui pegar como exemplo essa questão da metáfora em si. E dos arquétipos, que não é os melhores, só que dá pra usar. Então, eu quero pegar bastante desse livro também. Só que aí vem outra questão, que é a questão de tempo, cara. Como que eu vou ter tempo pra fazer tudo isso e ler tudo isso? E isso é uma coisa que eu quero discutir no vídeo do planejamento, né? Como que eu vou fazer isso? Porque quanto mais tempo passa, chega numa conclusão que eu vou precisar sacrificar alguma coisa para conseguir alcançar o objetivo primário dos 1,750 milhões de dólares, com retorno de 4% ao ano, que vai 70 mil dólares no ano total. Então, isso é uma coisa que eu vou discutir no próximo vídeo em relação a isso. Isso foi só um review, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo, porque senão vai demorar 30 vezes mais para fazer o upload, vai ficar muito mais chato de ver. Ainda mais que isso aqui também é só um documentário da minha jornada, como que ela tá sendo em geral. Então, para essa semana eu vou fazer um planejamento mais específico da minha rotina também, porque além de planejar a semana e os dias, eu vou começar a planejar melhor as sessões de estudo para não perder tempo para plantar. Eu preciso pegar isso, fazer aquilo, já deixar tudo pronto já. Tanto que nas sessões de estudos agora o que eu faço nos 10 minutos de descanso depois de 1 hora de estudo, além de eu ir no banheiro, de eu encher a garrafa d'água, de eu me alongar, eu já arrumo as minhas coisas para a próxima sessão de estudo. Então eu já pego os cadernos necessários, os livros, eu já coloco nas abas necessárias que eu vou precisar para não ter que perder tempo. Só que em geral é isso o resumo da semana 5 do Projeto Wayne, tentando tornar Batman, buscando tornar Batman, ou Bruce Wayne da vida real. Agora, realmente, dessa vez, essa semana, eu vou postar outro vídeo além dos resumos semanais, que vai ser esse do planejamento semanal. Obrigado.